11, então vai ter hora de manhã. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Ele quem criou os céus dos céus e fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, criou a natureza como o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Terra sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Ele quem criou os céus dos céus e fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, criou a natureza, formou o homem. Por isso, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Nesse dia de hoje, celebrando cultos de adoração ao Senhor e gratidão por mais um ano de vida, de trabalho e do ministério da nossa igreja. A Igreja Presbiteriana de Matão, que foi organizada pela primeira vez no dia 6 de dezembro de 1905. Portanto, nós comemoramos 119 anos de história. Por um momento, o trabalho fez uma pausa,
mas retornou depois como congregação da Igreja Presbiteriana de Araraquara, e a igreja foi reorganizada em 3 de março de 1979. Então nós celebramos a Deus 45 anos da reorganização da igreja. Louvamos a Deus, irmãos, por todos os irmãos que já passaram, os irmãos do presente. Pedimos a Deus que prepare as gerações futuras para continuar o ministério de serviço ao Senhor, de adoração a Deus, de pregação da palavra, de testemunho do Evangelho aqui na nossa cidade, para que o nome do nosso Deus seja glorificado. Então, que Deus nos abençoe. Vamos prestar então esse culto de adoração, de louvor e de engrandecimento ao nome do nosso Deus. Vamos orar, irmãos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que o teu nome para sempre seja exaltado e glorificado, porque tu és o Criador dos céus, da terra, do mar e de tudo aquilo que neles há. O Senhor é o sustentador de todas as coisas. O Senhor é o Rei dos reis, é o Deus dos deuses. Nosso Senhor Jesus Cristo é o Senhor dos senhores. Tudo está, ó Pai amado, debaixo do teu domínio, do teu poder. E o Senhor, Deus amado, tem conduzido a história do mundo para a glória do teu nome, para a salvação da tua igreja. Nós estamos, ó Pai amados, alegres e agradecidos ao Senhor por estarmos reunidos na tua casa com o teu povo nessa noite, para prestarmos o culto que só ao teu nome é devido, para te louvar por todas as bênçãos que temos recebido, Senhor, as bênçãos espirituais, as bênçãos temporais, e de forma especial para te louvar por esta igreja, por mais um ano de vida, por mais um ano de serviço, por mais um ano de trabalho, que o Senhor nos deu a oportunidade, Pai, de consagrarmos a Ti, Senhor. Sabemos que o sustento vem do Senhor, a graça vem do Senhor, a força vem do Senhor, a misericórdia que se renova a cada manhã, e são a causa de não sermos consumidos, vem do Senhor. E nós te agradecemos porque até aqui tens nos ajudado, tens sustentado o teu povo, ó Pai, apesar das nossas fragilidades, no testemunho do teu santo amor, do teu evangelho, nessa cidade aqui de Matão. Louvamos ao Senhor pelos irmãos que passaram, te agradecemos por cada um presente aqui, por cada membro dessa igreja, desde o menor até o maior, que o Senhor fortaleça espiritualmente a fé dos teus filhos, ó Pai amado, enquanto nos preparamos para o retorno de nosso Senhor Jesus, e nos ajude a sermos testemunhas vivas, ó Pai amado, do teu santo evangelho. Receba nessa noite a nossa adoração, Pai, que suba como um aroma suave às tuas narinas, pela intercessão de nosso Senhor Jesus. Fale, ó Pai amado, pelo poder da tua palavra. Use mais uma vez o teu servo, reverendo Valdeci, Senhor. Converta os nossos corações, ó Pai amado. Nos ajude, ó Pai, que a tua graça nos eduque para sermos, ó Pai amado, para a glória e para o louvor do santo e bendito nome do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Eu convido a amada igreja para nos colocarmos agora em pé e vamos a uma só voz fazer a leitura no livro do profeta Isaías, no capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 8. Isaías capítulo 6, de 1 a 8, faremos em uníssono essa leitura de uma forma bem firme para a glória do nosso Deus. Isaías 6, de 1 a 8, diz assim a palavra do Senhor. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz.
E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Louvado seja Deus por sua palavra. Meus irmãos, nosso Deus é santo, santo, santo. Nós somos pecadores, mas Ele, por seu amor grandioso, nos lavou pelo sangue de Jesus Cristo. Agora somos regenerados, somos seu povo, e por isso nós estamos aqui para adorar e bendizer o nome do nosso Deus. Vamos entoar o hino Culto à Trindade, Inário Novo Cântico, número 4, Culto à Trindade. Amém. Poder sentar, irmãos. Agora, neste momento de contrição, eu convido a igreja para abrirmos a palavra de Deus na primeira epístola de João. Nós acompanharemos a leitura na palavra do Senhor, no capítulo 2, os versos 1 e 2. Primeira de João, capítulo 2, versos 1 e 2, eu farei esta leitura. Diz assim a palavra de Deus: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Amém. Louvado seja o Senhor. Meus amados irmãos, Deus tem nos chamado a uma vida de santidade. Contudo, nós reconhecemos
que ainda erramos e pecamos diante do Senhor. Muitas vezes não amamos ao Senhor de todo o coração, não amamos ao próximo como devemos amar, mas nós nos aproximamos do Senhor nesse momento, em nome de Jesus, confiando na graça perdoadora que há por nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor nos ensina, meus amados irmãos, que se nos arrependermos de fato do nosso pecado, confessarmos ao Senhor e clamarmos a sua graça, nós temos um advogado junto ao Pai, que Ele mesmo propicia a ira de Deus em relação a nós e nos concede o perdão. Nós vamos ter um momento de oração silenciosa. E logo depois de um momento eu convido o nosso irmão reverendo Ezequiel, que está conosco hoje, com a nossa irmã Simone, para que o reverendo Ezequiel faça uma oração a Deus em nosso favor. Oremos. Pai amado, graças te damos por Jesus Cristo. Graças te damos porque na cruz do Calvário Ele encravou todos os nossos pecados e somos perdoados, lavados pelo sangue do Cordeiro. Nessa noite nós queremos celebrar, ó Deus, essa tão grande salvação. Queremos derramar os nossos corações diante do Senhor e clamarmos por misericórdia. Somos de fato, Deus, pecadores. Erramos em sermos santos diante do Senhor. Mas cremos, ó Deus, no poder do sangue de Jesus Cristo. Amém. E é nele que nós confiamos. E que temos acesso à tua presença, porque Ele nos deu isto através da cruz do Calvário. Amém. Por isso, ó Pai, receba este culto, claro que de pecadores, mas pecadores lavados no sangue do Cordeiro. Amém. E é em nome deles, Senhor, é que nós nos apresentamos diante do Senhor nessa celebração. Nós te agradecemos por esta oportunidade e louvamos o teu santo nome, porque o Senhor mesmo providenciou o nosso acesso à tua presença. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. E nesse momento, irmãos, em louvor ao nosso Deus, eu quero convidar a nossa SAF, que vai cantar um cântico ao Senhor.
Amém. Louvado seja Deus. Deus abençoe a SAF. Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor nesse momento, no Salmo 149. 149, vamos ficar em pé para fazermos a leitura deste salmo. A equipe de louvor já pode se posicionar, pois logo vamos estar cantando os cânticos. Aleluia! Cantai ao Senhor um novo cântico, e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Regozije-se Israel no seu Criador, exultem no seu Rei os filhos de Sião. Louvem-lhe o nome com flauta, cantem-lhe salmos com adufe e harpa, porque o Senhor se agrada do seu povo e de salvação adorna os humildes. Exultem de glória os santos, no seu leito cantem de júbilo, nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus, nas suas mãos espada de 2 gumes, para exercer vingança entre as nações e castigo sobre os povos, para meter os seus reis em cadeias e os seus nobres em grilhões de ferro, para executar contra eles a sentença escrita, o que será honra para todos os seus santos. Aleluia! Louvado seja Deus. Meus irmãos, no primeiro cântico, os irmãos terão a oportunidade de trazer dízimos e ofertas até o gasofilácio. Eu vou pedir para trocar, louvemos ao Senhor, tá? Foi uma falha minha, mandei no grupo. Louvemos ao Senhor. Como o Salmo nos manda, louvemos ao Senhor. Boa noite, irmãos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos louvar ao nosso Senhor com muita reverência, também com muita entrega de coração, né? Nós fomos criados para louvar ao nosso Deus, é isso que nós vamos fazer neste momento. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos o seu santo monte. Nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos o seu santo monte. Nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor. Excelso, supremo e muito digno de louvor. Excelso, supremo e muito digno
seu nome é santo, pois seu nome é santo. Hosana, 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 o nosso Rei. aleluia. Hosana, 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 o nosso Rei. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte, pra vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte, pra vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, 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 o nosso Rei. aleluia. Hosana, Hosana, Adorai quem tudo fez e nos mantém com o seu poder. Nós vivemos, existimos pelo poder da palavra do único Deus verdadeiro. Vamos adorá-lo através deste louvor. Adorai quem tudo fez e nos mantém com o seu poder. Oh, louvai o grande Deus que quer reinar em teu viver. Adorai quem tudo fez e nos mantém com o seu poder. Oh, louvai o grande Deus que quer reinar em teu viver.
orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado por esta grande oportunidade, Pai, que nós temos de nos reunir como teu povo nesta noite para louvar teu santo nome, Pai querido. Celebrar a boa obra que o Senhor tem feito através dessa igreja, através de nós, Pai querido. Receba o nosso louvor, nós te pedimos, Pai querido. Oramos também em gratidão pelos dízimos e ofertas que te devolvemos da tua própria mão, que tem nos sustentado. Seja usado com sabedoria pelo conselho e conforme o desejo do Senhor mesmo. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. Glória. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, e tudo que neles há, o adorarão e confessarão. Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Louvado para sempre seja o nosso Senhor. Os irmãos podem assentar. Meus amados irmãos, antes de passarmos à mensagem dessa noite, nós faremos uma oração de intercessão. Nós temos o reverendo Fábio Coutinho, que faz parte da equipe pastoral da igreja do reverendo Valdeci. Esse irmão se encontra, nesse momento, internado, está na UTI, e a situação do pastor ela é grave. Nós vamos também orar a Deus pela nossa irmã Maria Helena, que na tarde de hoje caiu, irmãos, e sofreu uma fratura, foi internada.
E vamos também orar pela vida do reverendo Eduardo Venâncio. A igreja tem orado. O pastor passou por uma cirurgia na sexta-feira e, graças a Deus, a cirurgia foi bem. E a irmã Nelice falou que provavelmente ele já terá alta em breve. Então vamos louvar a Deus. Eu vou convidar o nosso irmão presbítero Vitor, vice-presidente do nosso conselho, para fazer esta oração de intercessão a Deus em favor desses nossos irmãos. Senhor nosso Deus, te louvamos o teu nome, primeiramente, por estarmos aqui na tua casa, Senhor, nesse dia especial. Em gratidão também por nossa igreja, por mais um ano de história, Senhor. Porque o Senhor é o nosso Deus, é o Deus que controla todas as coisas, é o Deus soberano. E nesse momento queremos agora interceder, Senhor, por esses irmãos que estão passando por privação de saúde. Queremos te pedir, Senhor, pelo reverendo Fábio, Senhor. O Senhor sabe, Senhor, a necessidade dele, o que ele está passando ali nesse momento difícil, Senhor. O Senhor esteja ali trabalhando, Senhor, com os médicos, trazendo ali a restauração da sua saúde, Senhor. Também pelo reverendo Eduardo, também, Senhor, pelos tratamentos que ele vem fazendo, Senhor. Que a tua mão, Senhor, esteja ali interferindo, Senhor, trazendo a ele também a cura, Senhor. Também pela nossa irmã Maria Helena, com esse acidente que ela ocorreu, Senhor, que o Senhor esteja aí cuidando dela, Senhor, ela já está passando por um momento também difícil de saúde, mas que seja todos esses momentos, Senhor, para ser usados, Senhor, para louvor da tua glória, Senhor. Use, Senhor, cada momento desse aí para as pessoas reconhecer, Senhor, que o Senhor está no controle, que o Senhor cuida de tudo e possamos confiar plenamente na tua palavra, Senhor, que o Senhor esteja aí cuidando de cada um deles. Em nome de Jesus, é a nossa oração. Amém, Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Meus irmãos, nós temos tido a alegria de receber aqui conosco nosso irmão reverendo Valdeci e a sua esposa, nossa irmã Meire. Deus abençoe. Reverendo Valdeci já esteve pregando aqui no culto da manhã. Nós somos grandemente abençoados e eu gostaria nesse momento de passar a palavra ao pastor para a pregação da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. Irmãos, boa noite. Eu preciso fazer agradecimento nesse momento por 3 coisas. Em primeiro lugar, muito obrigado por me receberem e me acolherem tão bem. A Escritura Sagrada diz, falando sobre hospitalidade, ela diz que alguns, sem saberem, acolheram anjos. Eu não sou nenhum anjo, mas eu me sinto acolhido como se assim o fosse. Muitíssimo obrigado. A igreja me acolheu muito bem. Obrigado também à equipe de cânticos por escolher cânticos que eu sei cantar. Cânticos lá da época, de uma época que eu aprendi, que eu sei cantar, porque hoje em dia, quando eu vou em algumas igrejas, são tantos cânticos novos, que às vezes eu me sinto tanto quanto perdido. Então, obrigado pela escolha de vocês, devem ter considerado. Mas, antes, também, obrigado ao pastor Ezequiel. É uma alegria tão grande que eu tenho no coração de rever esse irmão. Só eu vou revelar a idade do pastor para vocês. Ele deve pintar o cabelo, não pode, não tem condições. O reverendo Ezequiel era seminarista há mais ou menos uns 40 anos, quando ele dava estudos bíblicos para a mocidade da igreja em que eu e Meire frequentávamos. Eram estudos fantásticos, aquilo alimentava o nosso coração de tal maneira. E eu olhava para Ezequiel pregando, como era gostoso ouvi-lo. Um excelente pregador. Eu ainda tenho saudades de ouvir esse irmão pregar a palavra de Deus. Então eu me sinto hoje como um verdadeiro anãozinho sobre os ombros de gigantes. Esse irmão foi uma grande bênção para muitos jovens naquela ocasião, e tê-lo hoje aqui alegra tanto meu coração. Obrigado a você, a Simone, por vocês terem vindo, tirado o tempo de vocês ali. Que alegria poder te abraçar. Muito bom. Tá? Vamos abrir a Escritura Sagrada no livro de
Gênesis, capítulo de número 28. Nós vamos ler do versículo de número 10 ao versículo de número 22. Gênesis 28, do versículo de número 10 ao versículo de número 22. E depois eu vou pedir que os irmãos leiam comigo um texto no Evangelho de João, no capítulo 1 do Evangelho de João. Diz assim o texto da palavra de Deus. Jacó partiu de Berseba e seguiu para Harã. Quando chegou a certo lugar, ali passou a noite, porque o sol já se havia posto. Pegou uma das pedras do lugar e fez dela o seu travesseiro, e se deitou ali mesmo para dormir, e sonhou. Eis que estava posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava perto dele, e lhe disse: Eu sou o Senhor Deus de Abraão teu pai, o Deus de Isaque. A terra que agora você está deitado, eu a darei a você e a sua descendência. A sua descendência será como o pó da terra. Você se estenderá para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Em você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eis que eu estou com você, e o guardarei por onde quer que você for. Farei com que você volte para esta terra, porque não o abandonarei até que eu cumpra aquilo que lhe prometi. Quando Jacó despertou do sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temendo, disse: Quão temível é esse lugar! É a casa de Deus, é a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó levantou-se de madrugada, pegou a pedra que havia usado como travesseiro e a pôs em pé como coluna. E sobre o topo dela derramou azeite. E ao lugar onde a cidade, que antes se chamava Luz, deu o nome de Betel, Jacó também fez um voto dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que pus como coluna será a casa de Deus. E tudo o que me concederes, certamente darei o dízimo. Abra sua Bíblia então agora no Evangelho de João, no capítulo 1. Eu vou ler com vocês, só para compreender o contexto, do versículo de número 47 até o 51, mas é o versículo 51 que eu quero que vocês observem. Versículo 47, Jesus viu Natanael aproximar e disse a respeito dele: Eis um verdadeiro israelita em quem não existe fingimento algum. Natanael perguntou a Jesus: De onde o Senhor me conhece? E Jesus respondeu: Antes de Filipe chamá-lo, eu já o tinha visto, quando você estava debaixo da figueira. Então Natanael proclamou: Mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: Você crê porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que estas. E acrescentou: Em verdade lhes digo que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Vamos orar? Senhor Deus, a Tua palavra foi aberta e foi lida. E nós agradecemos ao Senhor por tão grande privilégio de termos a liberdade de ler a Tua palavra em público nesse país. Senhor, não sabemos até quando essa liberdade vai durar, mas nós suplicamos que o Senhor ilumine a nossa mente e disponha o nosso coração para fazermos bom uso dessa liberdade que ainda temos. Mas Deus, nós também sabemos
que nós podemos abrir a tua palavra, mas somente o Senhor pode abrir a nossa mente e o nosso coração. E oramos para que faças isso nessa noite, e abras a nossa mente, abras o nosso coração, para entendermos a palavra do Senhor e as lições do Senhor para nós, na noite desse domingo. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Os historiadores dizem que foi Abraham Lincoln, o ex-presidente americano, que certa vez disse o seguinte: você pode enganar muitas pessoas por um pouco tempo. Você pode enganar poucas pessoas por muito tempo. Mas você nunca vai conseguir enganar todos o tempo todo. E era justamente isso que Jacó estava experimentando na vida dele, nesse texto que nós acabamos de ler. Jacó era um enganador. Enganar para ele era uma coisa tão fácil. E aquele patriarca estava, nesse exato momento, aprendendo essa dura lição de que ele não poderia enganar a todos o tempo todo. E por conta das suas ações enganadoras, ele teve que fugir de casa. E nesse texto que nós acabamos de ler, é uma das primeiras noites que Jacó passava fora da sua casa, em fuga, rumo a uma região do Oriente chamada Padã Arã, onde ele haveria de também se encontrar com outro enganador, que seria o sogro dele, chamado Labão. E seria um dos momentos mais tristes na história desse patriarca, Jacó. Todos nós sabemos que Jacó era o gêmeo mais novo do casal Isaac e Rebeca. A Bíblia Sagrada diz que quando Isaac se casou com Rebeca, Rebeca era estéril. E Isaac, o seu marido, começou a orar por ela. Ele tinha 40 anos quando eles se casaram, e os meninos nasceram, os gêmeos nasceram quando ele tinha 60 anos. Se você conseguir imaginar que o marido ora pela esposa por 20 anos, você vai ficar envergonhado, muitas vezes, por não conseguir orar pela sua esposa por uma semana, durante uma semana e tal, não é? Então, mas ele começou a orar por ela. Depois de 20 anos, o Senhor Deus respondeu, e eles tiveram gêmeos. E o que era interessante é que, naquele momento, houve uma profecia antes acerca de Jacó, de que Jacó, e por meio de Jacó, é que haveria de vir a linhagem do Redentor. O próprio Deus faria aquilo de alguma maneira, mesmo que Jacó não tivesse sido o primogênito. O primogênito era Esaú. O Senhor Deus, de alguma maneira, estabeleceria para que Jacó fosse aquele que haveria de herdar, talvez o direito da primogenitura, a bênção, e por meio de Jacó viesse o Redentor. Só que Jacó não estava tão paciente, ele não queria esperar pela ação de Deus, e ele decidiu agir com as próprias mãos. E ele decidiu fazer aquilo que ele sabia fazer muito bem. A primeira coisa que ele fez foi enganar o seu irmão e pegar do seu irmão o direito de primogenitura. É bem verdade que a Bíblia Sagrada diz que Esaú desprezou o seu direito de primogenitura, porque Esaú preferiu trocar aquele direito de primogenitura por um mero prato de lentilhas. Mas quem preparou o prato de lentilhas e quem o aproximou do irmão no momento em que o irmão estava cansado e faminto foi o próprio Jacó. Ele sabia muito bem fazer isso. Além do mais, é interessante você observar que Jacó foi aquele indivíduo que, motivado até mesmo pela sua própria mãe, ele enganou o próprio pai. O pai de Jacó, Isaac, já estava envelhecido e a Bíblia Sagrada diz que os seus olhos já não viam com muita clareza. Então, pensando que ele haveria de morrer, ele só pensava, porque ele vai durar muito mais tempo do que isso depois na história bíblica. Jacó vai para Padã Arã, volta, revê o pai, mas ele teve aquele súbito, né, de que de alguma maneira ele haveria de morrer rapidamente. Ele mandou que o seu filho Esaú fosse ao campo
procurasse uma caça, preparasse, trouxesse para ele que ele haveria de abençoar Esaú, ele haveria de conceder a bênção da prosperidade para Esaú. Rebeca ouviu todo o diálogo entre o pai e o filho, tendo ela talvez se lembrado da profecia do Senhor Deus, de novo, ao invés de esperar por Deus, decidiu agir com as próprias mãos, foi lá, vestiu Jacó, como se Jacó fosse Esaú. Jacó se apresenta diante de Esaú e ele engana o próprio pai. Naquele momento em que Jacó se apresenta para Isaac, ele engana o próprio pai, ele fala 3 mentiras. Isaac volta-se para ele e diz assim: quem é você? Ele diz: eu sou Esaú, seu filho primogênito. Primeira mentira. Segunda mentira: como você conseguiu tão depressa essa caça? E aí Jacó usa o nome de Deus em vão e ele vai dizer: o Senhor, o seu Deus, a trouxe a mim. Segunda mentira. Terceira mentira: você é mesmo meu filho Esaú? E ele vai dizer: eu sou meu pai. E Isaac o abençoou. Havia enganado o irmão, enganou o próprio pai. E como resultado do engano, ele se tornou objeto de ódio aos olhos do seu próprio irmão Esaú. Esaú disse: olha, não é com razão que ele se chama Jacó, pois 2 vezes me enganou. Tirou-me o direito de primogenitura e agora a bênção que era minha. E Esaú disse e verbalizou que ele passou a odiar Jacó e ele começou a dizer no seu íntimo: os dias de luto do meu pai se aproximam e então eu matarei o meu irmão. Rebeca, ouvindo tudo aquilo, observando o ódio de Esaú para com Jacó, com medo de perder o filho, ela então conta uma outra história. Ela chega para Isaac e diz assim: olha, as esposas de Esaú são para mim um grande pesar. Eu não gosto das minhas noras. Elas não sabem passar a gola da camisa do meu filho. Elas não sabem preparar uma comida saborosa para o meu filho. E elas são um pesar para a minha vida. Se Jacó se casar com uma dessas moças, a minha vida será uma ruína. Digo: mande-o para a casa do meu irmão. E lá ele vai se casar com uma das minhas sobrinhas, e não será como as esposas de Esaú. Isaac atende ao pedido e manda Jacó para Padã Arã. É muito interessante você observar todo esse contexto de como que a graça de Deus vai triunfar sobre essa família, que é uma família tão disfuncional. É muito interessante você observar como que era fácil para Jacó enganar, porque de alguma maneira aquele engano, o engodo, corria na própria linhagem familiar. Se vocês se lembrarem, foi Abraão quem mentiu acerca de Sara, a esposa dele, dizendo que ela era irmã dele. E ele fez aquilo 2 vezes. E depois, quando Isaac, o filho de Abraão, se viu numa situação de aperto, ele também mentiu com relação a Rebeca. E agora, quando Jacó cresce naquele ambiente onde a verdade não é valorizada, onde a mentira prevalece, o engano prevalece, ele não acha difícil enganar o próprio irmão, enganar o próprio pai, e a sua própria mãe também não acha difícil contar uma outra história para o marido dela, para que, de alguma maneira, ele mandasse Jacó para a região do Oriente, de Padã Arã. Isso me faz lembrar uma pequena coisa, talvez uma pequena aplicação para nós aqui, antes de nós entrarmos na própria história bíblica. Como é que os pecados dos pais afetam os filhos? Como é que muitas vezes as coisas que eu faço são coisas que eu aprendi na zona de conforto do meu contexto familiar? Como é que inúmeras vezes os nossos filhos estão aprendendo de nós os nossos defeitos, as nossas inseguranças, os nossos erros, ao invés deles aprenderem de nós uma vida de piedade, uma vida de amor e dedicação ao Senhor Deus? Como é que muitos casais, às vezes, têm conflitos e quando eles vêm para o aconselhamento, a fonte do conflito
São erros que foram aprendidos no contexto doméstico, antes mesmo do casamento. Olharmos para esse aspecto deveria, de alguma maneira, ser um alerta para nós. O que nós estamos passando para os nossos filhos? Como que nós queremos que os nossos filhos se lembrem de nós? Como que nós queremos que os nossos netos se lembrem de nós? Eu estou na fase dos netos agora, então eu sempre penso naquela expectativa. É estragar os netos. Eu digo, isso não é bíblico. A função do avô é fortalecer as verdades bíblicas que são ensinadas para os netos. A função do avô é servir de um modelo de vida cristã para esses netos. Essa é a minha missão nesses últimos dias da minha vida. Mas, terminada essa aplicação prática, vamos voltar para o texto. Não é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês nessa noite. O texto aqui descreve a situação de Jacó quando ele se encontra nesse momento de fuga. Eu gostaria de, para tentar compreender melhor o texto com vocês, eu queria dividir o texto em 3 partes. Nós vamos observar primeiro sobre essa viagem, que eu vou chamar de uma expedição, e alguns detalhes dessa expedição de Jacó. E segundo, a segunda parte, eu gostaria de observar alguns detalhes da visão que Jacó tem. Em terceiro lugar, eu gostaria que nós observássemos a resposta de Jacó a tudo aquilo, a sua adoração. Então, as 3 palavras que eu queria que você guardasse na sua mente são expedição, visão e adoração. Vamos analisar alguns detalhes dessa expedição. Jacó não estava fazendo uma viagem turística. Jacó não estava fazendo uma viagem para um reencontro familiar com o seu tio, que há muitos anos ele não via, para conhecer as suas primas, que ele também não tinha nenhum conhecimento delas, e nem os seus primos. Jacó estava, entre outras palavras, fugindo. Jacó estava colhendo as consequências dos seus atos. A Bíblia Sagrada diz assim: aquilo que o homem semear, também ele ceifará. O livro de Provérbios diz: o que semeia injustiça colherá males. E Jacó havia semeado injustiça. Ele havia enganado pessoas. Ele havia maltratado aquelas pessoas. Ele utilizou aquelas pessoas como meio para chegar no objetivo, no alvo que ele desejava. Então ele não tratou aquelas pessoas como seu irmão, como seu pai, ele nem mesmo esperou em Deus, porque Jacó, até esse momento, ele não tem uma confiança no Senhor Deus. Vocês vão observar que quando Deus aparece para Jacó, Deus diz: eu sou o Deus de Abraão e o Deus de teu pai. E quando o próprio Jacó falou com o pai dele sobre aquela caça, quando o pai disse para Jacó, pensando que era Esaú: como foi que você conseguiu essa caça tão rápido? Ele diz: o teu Deus, não é o meu Deus, é o teu Deus, trouxe essa caça para mim. Então, até aquele momento, o Deus de Abraão, o temor de Isaac, não era o Deus de Jacó. E Jacó colhia os frutos da sua desonestidade. E uma coisa que você pode observar nessa expedição é que ele estava correndo risco de morte. E por isso ele foge. O irmão dele havia dito: quando terminarem os dias de luto do meu pai, eu matarei o meu irmão. Se Jacó tivesse esperado em Deus, ele poderia ter ficado em casa, porque o pai dele vai demorar a morrer. Não tinha problema nenhum, a promessa era outra. Mas ele não confiou no Senhor Deus. Nem Rebeca confiou em Deus. Então, pronto, ele estava fugindo. A segunda coisa que você observa é que ele estava sozinho e desprotegido. Talvez pela primeira vez na vida dele, porque a Bíblia Sagrada, quando ela fala sobre Jacó, ela diz que Jacó era um indivíduo mais caseiro. O seu irmão gostava de ir para o campo, de caçar, ele gostava de esportes, de alguma coisa mais radical. Jacó era aquele que gostava mais do ambiente doméstico, do ambiente da família. E ele não gostava muito de sair, mas pela primeira vez ele está sozinho, acostumado ao conforto da casa, agora ele está só. Ele estava indo para uma terra que ele não conhecia.
Ele sabia que a mãe dele havia vindo de lá, mas não era costumeiro você fazer aquelas viagens anuais para reunião de família. Tanto que o irmão dela se casa, ela não sabe com quem, ela tem algumas sobrinhas e sobrinhos, e Jacó nem conhece aquelas pessoas. Ele vai para uma terra totalmente desconhecida. Ele nunca mais veria o rosto da pessoa que mais o amava, que era a mãe dele, Rebeca. Eu não sei o que aconteceu com Rebeca, a Bíblia Sagrada não diz o que aconteceu, mas diz que quando Jacó volta de Padã Arã, capítulo 32, 33 de Gênesis, ele só vê o seu pai. Provavelmente a última vez que ele havia visto aquela que tanto o amava, foi naquele momento antes de fugir dali. É uma expedição de grandes dificuldades. E, além do mais, se você observar, o texto diz assim, no versículo de número 11, que ele parou em um determinado lugar. E o texto só diz assim, em certo lugar. Quando chegou a certo lugar, ali passou a noite. A ideia de certo lugar é mais ou menos o seguinte, um lugar no meio do nada. Não havia muita referência. Se aquela cidade, aquele povoado antes se chamava Luz, não era ainda uma cidade tão conhecida, um lugar no meio do nada, e talvez retirado da própria cidade, porque o medo que ele tinha de alguém atentar contra a sua própria vida o levava a desassociar-se das pessoas. Além do mais, a Escritura Sagrada diz assim, que naquele determinado momento, quando se pôs o sol já havia posto, e passou a ser uma noite. É engraçado isso, porque se você lê a Bíblia Sagrada, só vai aparecer novamente uma outra expressão, dizendo assim, raiou o sol e Jacó caminhava, é só depois do capítulo 32, depois que ele tem uma luta com Deus. Parece que a partir desse momento, nesse instante da fuga, nesse momento que ele tem essa visão dessa escada, mas o momento em que Deus o encontra com ele, desse momento em diante, a vida de Jacó será uma vida de uma longa noite, longas trevas, grande sofrimento. Ele vai ser enganado pelo próprio sogro, ele vai correr riscos de morte, ele vai trabalhar intensamente por 20 anos, quer faça sol, quer faça chuva. Durante o dia, ele mesmo vai dizer, ele tinha que se proteger do sol causticante e nas noites no deserto das geadas. Ele teria que se proteger naquele momento do frio intenso. O sol se põe para Jacó nesse exato momento. E somente depois que ele tem um encontro transformador com Deus, é que o sol vai raiar para esse indivíduo. Não é interessante como muitas vezes na nossa vida nós temos essa mesma perspectiva? Estamos lutando contra o Senhor Deus, estamos tentando de alguma maneira fugir dos braços de Deus que procuram nos alcançar. Estamos querendo fazer a nossa própria vontade, não confiamos em Deus, mas confiamos na nossa própria habilidade e nós experimentamos um período de uma longa noite. E dificilmente o sol começa a raiar para nós. Assim era a vida de Jacó. O texto diz que ele pega uma pedra e ele faz aquela pedra por seu travesseiro. Não é que o travesseiro naquela época era como o nosso. Não é que o problema ali seria a dureza da pedra. Os travesseiros não deveriam ser tão macios assim, de penas de animais, ou não, nada disso, nem mesmo de paineira. Mas os travesseiros naquela época já eram travesseiros mais duros, mas assim, também ninguém colocava uma pedra por travesseiro. A razão pela qual Jacó usa uma pedra por travesseiro pode ser simplesmente porque ele não tinha nada mais. Ele não tinha mais nada para colocar. Não tinha nenhuma mochila, não tinha nenhuma mala, não tinha mais nada para ele usar como alguma coisa que fosse proteger a sua cabeça, então ele só pode colocar uma pedra ali. Essa era a viagem de Jacó. Essa era a expedição de Jacó. Mas quando Jacó estava naquela viagem, naquela noite, dormindo naquele local, ele tem uma visão. O texto diz que ele tem um sonho. O texto diz assim, versículo de número 12, e sonhou
e eis que estava posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu. É importante você entender um aspecto aqui. Os sonhos, especialmente no livro de Gênesis, sonhos são muito importantes porque sonhos, no livro de Gênesis, eles funcionam como canais da revelação de Deus. Deus, no livro de Gênesis, vai utilizar muitos desses sonhos, depois vai mudar. Depois virão profetas, depois virão escritos, depois virá a própria palavra de Deus escrita para orientar o povo. Mas no livro de Gênesis, quando esses homens não tinham ainda a palavra de Deus escrita, muitos deles eram orientados por Deus por meio desses sonhos. O próprio Jacó tem esse sonho nesse momento aqui, mas depois ele vai ter outros sonhos quando ele está na casa de Labão e ele trabalha em prol de algumas ovelhas que ele vai ter. Ele diz que o anjo do Senhor apareceu diante dele em sonhos e mostrou para ele que os cordeiros que ele deveria pedir eram listrados, eram os malhados e assim por diante. Então ele pede esses cordeiros do sogro dele e ele se enriquece com esses cordeiros que ninguém mais queria. Ele passa a ter um grande rebanho de malhados, de listrados, porque ninguém mais queria aqueles. Então ele pediu justamente aqueles e se tornaram os mais fortes naquele momento. Você vai se lembrar também dos sonhos de José. E você vai se lembrar que José não apenas sonhava, mas ele interpretava os sonhos. Ele interpretou o sonho do padeiro-chefe, do copeiro-chefe lá no Egito, e aquilo foi até mesmo o motivo dele ser liberto da prisão que ele se encontrava lá no Egito. Então, sonhos, no livro de Gênesis em especial, são canais da revelação. Faraó sonhou e ele quis uma interpretação. E ele então procurou José. O sonho que Jacó tem nesse exato momento, ele tem alguns detalhes. O texto diz que ele vê uma escada que conecta aos céus. A ideia aqui é mais de uma escadaria, não de uma escada que você vai montar ou trocar uma lâmpada e você monta aquela escada, mas de uma escadaria de uma igreja, escadaria de um palácio, escadaria de um monumento, onde você vai subindo alguns degraus. E Jacó vê aquela escadaria ali. O que é interessante é que aquela escadaria, ela conectava com o céu. O texto diz que ela ligava, observe aí no versículo de número 12, eis estava posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu. Essa expressão que aparece aqui, uma escada cujo topo atinge o céu, não foi colocada aqui despropositadamente. Ela foi colocada com uma grande intenção. Porque a última vez que aparece essa expressão, alguma coisa cujo topo atinge o céu, foi quando os construtores tentaram construir Babel. Eles queriam construir uma torre cujo topo atingia o céu, mas eles não conseguiram construir aquela torre e por causa daquilo as famílias foram dispersas e a linguagem foi dispersa entre todos os moradores da terra. Agora o próprio Deus vem, ele toma a iniciativa, ele traz esse sonho para Jacó e ele diz: Jacó, se você quiser saber o que é que atinge o topo do céu, é a minha escada. Se você quiser saber o que faz conexão entre o céu e a terra, é aquilo que eu realizo, é a minha iniciativa, é quando eu estou agindo. Então essa escada que Jacó vê é uma escada totalmente diferente daquela de Babel, porque Babel era uma iniciativa humana, o ser humano tentando construir e tentando pela sua própria força chegar ao céu. A escada que Jacó vê é Deus tomando a iniciativa de conectar o céu à terra. Nesse sonho é muito interessante porque o texto diz que o Senhor se colocou ao lado de Jacó, versículo de número 13. Enquanto Jacó sonhava e via uma escada e anjos subindo e descendo por sobre aquela escada, ao lado de Jacó estava o Senhor Deus. E o Senhor Deus faz algumas coisas. Primeiro ele se apresenta e ele vai dizer: eu sou o Deus de Abraão, seu pai, e o Deus de Isaac. Entenda, Deus não está dizendo: eu sou o seu Deus. Eu sou o Deus do seu avô,
eu sou o Deus do seu pai. E Deus repete para Jacó a mesma promessa que ele havia feito para Abraão. Ele vai dizer: essa terra na qual você está, essa terra será sua. A sua descendência possuirá essa terra. E todas as famílias da terra serão benditas na sua descendência. E eis que eu estou com você. Aqui Deus faz uma nova promessa. Eis que eu estou com você, e eu não te abandonarei até você, e eu farei você voltar a esse lugar. Então eu tenho a expedição, eu tenho a visão, e agora eu tenho a resposta de Jacó, a adoração. Como que Jacó respondeu a tudo aquilo? Em primeiro lugar, ele tomou ciência de que Deus estava ali. Observe uma coisa muito interessante, ele vira no versículo de número 16, ele desperta do sono, e ele disse: na verdade, o Senhor Deus está nesse lugar. E eu não sabia. Deus está aqui. E eu não havia tentado para isso. Não é incomum que você venha a um local como esse. Não é incomum que você cante os cânticos que nós acabamos de cantar. Não é incomum que você ouça as orações que foram realizadas. Mas você ainda não se despertou para o fato de que Deus está aqui. Não é incomum que você venha adorar aos domingos, à noite, somente por uma tradição, por um costume, porque a sua família faz isso, porque estará lá na igreja aquele amigo que você quer encontrar, aquela pessoa que você gostaria, aquele indivíduo que você quer estabelecer um negócio com ele durante a semana. Porque afinal de contas você é membro dessa igreja. Mas você vem, você adora e você se esquece. E Deus está aqui. A primeira maneira, a primeira resposta de Jacó naquele momento foi tomar ciência da importância daquele lugar. Aquilo que parecia um lugar comum era a porta dos céus. E ele tomou ciência daquilo. A segunda coisa que Jacó faz, ele edifica um altar para adoração. Ele usa a pedra que ele havia usado como travesseiro, ele toma aquela pedra, ele edifica um altar, ele unge aquela pedra com azeite, ele muda o nome daquele lugar, que se chamava Luz, ele muda o nome daquele lugar para Betel, que significa casa de Deus, a casa do Senhor Deus, e ele assume um compromisso com Deus. Algumas pessoas acham que Jacó aqui, ele tenta enganar Deus mais uma vez. Porque ele diz assim: se Deus for comigo, se Deus me guardar, então ele será o meu Deus, e eu vou conceder a ele o dízimo. Algumas pessoas tentam, está vendo Jacó tentando enganar até Deus. Não, mas assim, vamos ser um pouco misericordiosos com Jacó. Eu creio que eu e você faríamos a mesma coisa. Jacó estava simplesmente tomando pela primeira vez essa ciência, essa consciência de que o Senhor Deus estava buscando. E Jacó, ele tenta fazer pelo menos um compromisso com Deus, dizendo: Senhor, se o Senhor me abençoar, eu comprometo a minha vida, eu comprometo as minhas posses, até mesmo meu dízimo contigo, e dessa pedra aqui será a casa do Senhor. O que tudo isso tem a ver comigo? O que tudo isso tem a ver contigo nessa noite? Eu queria que você agora extrair algumas lições de toda essa história para nós. Nessa história, nós temos, em primeiro lugar, a revelação da graça de Deus. Do Deus que busca aqueles que não estão buscando por Ele. É muito interessante você observar que até esse momento, Jacó, ele não demonstra ter nenhum temor de Deus, ele não demonstra ter nenhum interesse por Deus, ele reconhece que o seu pai é crente, e ele fala do Deus do pai dele, o seu Deus trouxe essa caça para mim. Ele ouve o Senhor Deus se revelar, dizendo: eu sou o Deus de teu avô, eu sou o Deus do teu pai. Ele poderia dizer assim: pode ser o meu também, mas ele nem faz isso. Em determinado momento, ele não está saindo em uma viagem missionária, ele está saindo para buscar, encontrar o Senhor Deus na região de Padã, Arã, ele está saindo para defender a sua própria vida. Ele está saindo para não morrer. Ele não demonstrou nesse exato momento nenhum interesse por Deus.
mas Deus demonstrou interesse por ele. Deus foi em busca de Jacó. Jacó foi amado mesmo quando ele não era amável. E Deus o amou. Deus toma a iniciativa de vir a ele por meio de sonhos. Deus toma a iniciativa de se revelar a ele. Deus toma a iniciativa de fazer uma promessa com Jacó, que era uma promessa nova. Eu estarei contigo e eu não te abandonarei enquanto eu não fizer com você tudo aquilo que eu prometi. Eu queria nesse exato momento lembrar de você que tem alguém que você ama profundamente, mas que não demonstra nenhum interesse por Deus. Eu queria te lembrar nessa noite que esse texto fala da graça do Deus que busca aqueles que não estão buscando por Ele. Esse Deus que toma a iniciativa de quando essas pessoas estão correndo, fugindo de Deus, o Senhor Deus vai ao encontro dessas pessoas. O Senhor Deus traz essas pessoas. Ele toma a iniciativa de buscar essas pessoas quando você não vê essas pessoas buscando Deus. Nós temos muitas vezes filhos que crescem no Evangelho, crescem cantando na escola dominical, chega um determinado momento, eles se afastam do Senhor Deus. Meire e eu tivemos a experiência de termos um filho que por um longo tempo andou longe dos caminhos do Senhor. E essa é uma das maiores dores que um pai e uma mãe podem ter. A Bíblia Sagrada diz: não existe nenhuma alegria maior do que essa de ver que os meus filhos andam na verdade. Não existe nenhuma dor maior do que essa de você ver os seus filhos se afastando da verdade. Pela misericórdia de Deus, o nosso tempo, eu digo, ele foi curto porque o nosso filho voltou. Em determinado momento, ele escreveu uma carta, escreveu um e-mail dizendo: eu queria muito conversar contigo quando o senhor voltar de viagem. E para o senhor não ficar pensando qual que é o assunto que eu quero conversar com o senhor, eu descobri que não existe vida longe de Cristo. Eu preciso voltar para Ele e preciso saber se o senhor me ajuda. Encurtando a história, esse rapaz hoje é meu pastor auxiliar. Esse rapaz hoje está cuidando da igreja junto comigo. Mas eu conheço pais, mães que não tiveram ainda o retorno dos filhos e como que eles estão sangrando por isso. E essa história é uma história de conforto, de alento, porque ela nos fala de um Deus que busca aqueles que não estão buscando por Ele. Um Deus que ama pessoas que não são muito amáveis. Jacó, ele não tinha um procedimento muito amável. Ele era um enganador. E o próprio irmão dele não o amava. A Bíblia diz que o seu irmão passou a odiá-lo. Mas esse que teve um procedimento que não foi muito amável, foi buscado pelo Senhor Deus. Foi alcançado pelo Senhor Deus. Então, se você tem alguém na sua vida, na sua família, que você ama profundamente, mas você não vê essa pessoa se interessando por Deus, não perca as esperanças. Ore continuamente por ela. Interceda por essa pessoa. Viva o Evangelho na prática, de tal maneira que ela, olhando e vendo a sua vida, ela note o Evangelho encarnado no seu dia a dia. Seu comprometimento com Deus, sua alegria no Senhor, sua devoção ao Senhor Deus. E ela deseje a mesma alegria que você tem. E ela deseja conhecer esse Deus. Para que o seu filho tenha aquele desejo de saber que o Deus do meu pai seja o meu Deus. E não apenas o Deus do meu pai, mas Ele é o meu Deus. É a primeira coisa. A segunda coisa que eu gostaria que você observasse é que nesse texto nós temos a revelação da fidelidade de Deus. Porque a Escritura Sagrada diz que se nós o negarmos, Ele não nos negará, porque Ele não pode negar a si mesmo, Ele é fiel a si mesmo. Deus havia feito uma promessa para Abraão.
O tempo havia passado, Abraão havia morrido, Isaac, a promessa foi confirmada em Isaac, e agora Deus confirma de novo a promessa para com Jacó. Do versículo de número 13 e 15, Deus repete as mesmas palavras que ele havia falado para o seu servo Abraão. Ele diz: a terra em que agora você está, eu a darei a você e a sua descendência será como o pó da terra, você estenderá para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul, e a sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. As promessas de Deus, elas se cumprem como fruto da fidelidade de Deus. Deus é fiel a si mesmo. E nesse texto nós temos essa revelação da fidelidade do Senhor Deus. E é nesse Deus que eu e você podemos confiar totalmente. Esse Deus que é fiel à sua própria natureza, aos seus próprios atributos. Esse Deus que não pode mentir. Esse Deus que nenhuma promessa dele cai por terra. E esse Deus que nenhuma advertência dele também deixa de cumprir. Mas em terceiro lugar, nós temos aqui a revelação da persistência de Deus, que toma a iniciativa de descer do céu à terra para salvar pecadores. Jacó viu uma escada. Naquela escada, anjos subiam e desciam do céu à terra, fazendo aquela conexão. Mas o texto de João, Jesus diz para Natanael: Natanael, maiores coisas do que essas você verá. Você verá anjos subindo e descendo. E não aparece a palavra escada sobre o Filho do Homem. Jesus é a escada que liga os céus à terra. Jesus é a escada que é o único caminho para a salvação. Jesus é a verdadeira porta do céu. Não existe salvação se não for por meio do Senhor Jesus Cristo. E é importante que eu e você entendamos que o que nós temos nesse texto, a revelação desse texto, ela se cumpre em Jesus Cristo, deixando claro que Jesus é o único caminho. Deixando claro que o que salva você e a mim não é a religião, não é a religiosidade, mas é a obra consumada de Jesus Cristo, que morreu por nós na cruz do Calvário e verteu ali o seu sangue. Na cruz do Calvário, Jesus Cristo recebeu a ira de Deus sobre si, para que eu e você pudéssemos receber o amor, a graça e a aprovação do Senhor Deus. Na cruz do Calvário, Jesus Cristo foi feito maldito, porque maldito é aquele que é pendurado sobre o madeiro, para que eu e você pudéssemos ser chamados de benditos do meu Pai. Vinde, benditos do meu Pai. Na cruz do Calvário, Jesus Cristo foi crucificado nu, para que eu e você pudéssemos ser revestidos com vestes de justiça. Na cruz do Calvário, ele recebeu sobre ele mesmo o meu pecado, o seu pecado, para que eu e você pudéssemos receber a justiça de Cristo sobre nós. Na cruz do Calvário, ele tinha uma coroa de espinhos, para que para mim e para vocês seja reservado uma coroa da vida. Meus irmãos e irmãs, esse texto fala da revelação do Deus que toma a iniciativa de descer dos céus para salvar pecadores, e que só existe uma escada que conduz à salvação, Jesus Cristo, o nosso Senhor. E é nessa verdade que eu e você devemos caminhar. E se você ainda não está nessa escada, você deveria desesperadamente procurar estar nela, porque a salvação é somente por meio do Senhor Jesus. Vamos orar nesse momento? Ó Deus bendito, louvado seja o teu nome por tua graça e por tua palavra que é viva. Fala, pois, ao nosso coração e desperta-nos para obedecermos à voz do Senhor pela exposição e explicação da tua palavra. Em nome de Jesus nós suplicamos. Amém, Senhor.
eu preciso de ti. Sonho em poder te tocar. Faça que eu consiga confiar em teu grande amor. Põe em mim tuas mãos e com teu toque, Senhor, vem me curar. Toca meu rosto, toca os meus sonhos, faça-me ver de novo, Pai, tua vontade, tua verdade, eu quero ver a tua luz. Os meus desejos vou te entregar, a minha vida em teu altar, meu Jesus. Cristo, eu preciso de ti. Sonho em poder te tocar. Faça que eu consiga confiar em teu grande amor. Põe em mim tuas mãos e com teu toque, Senhor, vem me curar. Toca o meu rosto, toca os meus sonhos, faça-me ver de novo, Pai, tua vontade, tua verdade, eu quero ver a tua luz. Os meus desejos vou te entregar, a minha vida em teu altar. Toca o meu rosto, toca os meus sonhos, faça-me ver de novo, Pai, tua vontade, tua verdade, eu quero ver a tua luz. Os meus desejos vou te entregar, a minha vida em teu altar, meu Jesus. Amém, glória a Deus. Deus abençoe. Reverendo Ezequiel, eu acho que dá para dizer que ele aprendeu bem a pregar, né? Eu queria convidar o reverendo Ezequiel aqui à frente e pedir por gentileza a nossa irmã Meire que também viesse aqui por um momento. Queria pedir que o reverendo Ezequiel orasse pelo reverendo Valdeci, pela a irmã Meire, né? Desse reencontro. E também já encerrando como oração final o culto dessa noite e impetrando a bênção do Senhor. São as nossas histórias, né, irmãos? 40 anos atrás, é mais ou menos isso mesmo. Vamos colocar em pé, irmãos, e agradecer a Deus pela bênção que Deus tem manifestado na vida desta igreja. No aniversário, trazer
um servo para ministrar aos nossos corações palavras tão especiais, tão desafiantes. Eu creio que nós hoje à noite fomos desafiados e eu creio que de manhã vocês foram também. Está gravado de manhã? Então vamos ouvir, eu vou ouvi-lo durante a semana. Vamos orar, queridos. Pai amado, nós queremos mais uma vez agradecê-lo de todo o nosso coração por podermos tê-lo como nosso Deus, por podermos servi-lo com inteireza de coração, por entendermos que a iniciativa vem do Senhor. O Senhor nos amou primeiro, o Senhor nos resgatou das trevas para a tua maravilhosa luz. E hoje à noite, ó Deus, o teu Espírito Santo, através do teu servo, ministrando a tua palavra, confirmou isso ao nosso coração. A iniciativa da nossa salvação foi dada pelo Senhor e te somos imensamente gratos, porque apesar de sermos miseráveis pecadores, iguais ou piores do que Jacó, o Senhor nos alcançou com graça e com misericórdia. Queremos, ó Deus, pedir a continuação das tuas bênçãos sobre a vida do reverendo Valdeci, da Meire, dos seus filhos. Obrigado, Deus, porque o Senhor fincou realidades profundas do Senhor na vida desses queridos irmãos. Isso já sinalizava há mais de 40 anos atrás. O Senhor tem sido bom com eles. O Senhor tem cuidado do coração de cada um. E o Senhor tem derramado graça e misericórdia sobre a vida dessa família, do ministério deles. E que o Senhor continue, ó Deus, usando-os para a honra e glória do teu nome. Obrigado, Pai, pela vida dessa igreja mais uma vez. Obrigado pela vida do pastor Elton, da sua esposa, família, presbíteros, diáconos, lideranças das sociedades internas dessa igreja. Muito obrigado, Pai, por cada pessoa que faz a história do Senhor acontecer nessa cidade, através dessa igreja. Obrigado, Pai, por termos estado aqui hoje, por termos experimentado e ouvido a Tua palavra. Te louvamos por esse bendito privilégio. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo invadam as nossas vidas até aquele dia, quando com Ele nós nos encontraremos. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, nós chegamos ao final do nosso culto de louvor e gratidão a Deus pelo aniversário da igreja. E agradecemos aqui a presença de todos os nossos visitantes e amigos, irmãos que vieram adorar o Senhor. Hoje nós estamos recebendo aqui os irmãos da congregação de Dobrada também. Nós não tivemos o culto lá hoje para que os irmãos pudessem estar conosco aqui na igreja. Que Deus abençoe a vida de todos. Agradecer aqui mais uma vez a reverendo Valdeci, a irmã Meire, por terem nos abençoado, não é? Foram aulas, irmãos, assim, tanto no aspecto formal, pela pregação, mas também as conversas. Eles vão estar um pouquinho aí conosco, quem ainda dá para aproveitar um pouquinho, não é? Desse aprendizado. Que Deus abençoe e abençoe a igreja também. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, nós ainda não terminamos os nossos cultos. Na quarta-feira que vem, dia 20, com a permissão de Deus, teremos aqui o reverendo Roberto Brasileiro. E vamos estar em mais um culto de adoração e de gratidão a Deus pela vida da igreja. Então, que nos preparemos para, na próxima quarta, 7h30,
estarmos novamente aqui em adoração e gratidão ao nome do Senhor. Queremos convidar a todos nesse momento para irmos até o salão social. Vamos ter bolo, não é? Então, não há aniversário sem bolo. E que Deus, então, nos abençoe, que Deus nos acompanhe e que todos tenham uma semana grandemente abençoada na presença de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Por favor, irmãos, aguardem a chegada do pastor até ali à frente para ser saudado.